futebol italiano acabou, aparentemente. Outro dia eu tava vendo como que andava a seleção da Itália e os caras conseguiram tomar 3-0 da Noruega. E o time da Itália nem é tão ruim assim, só que mostra claramente o quão ruim está o futebol deles e a decadência do futebol italiano. E por mais que pareça muito exagerado o que eu tô falando aqui agora, não seria nenhuma surpresa se a Itália ficar de fora de mais uma Copa do Mundo, nessa agora dos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. E nesse vídeo eu vou te contar a real situação do futebol italiano nos últimos anos e como aquela Itália que foi campeã do mundo em 2006 definitivamente não existe mais. E olá senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Fernando, vou falar de futebol com vocês aqui e nos últimos dias eu não andei postando vídeo aqui no canal. Desde já, perdoe para você que se inscreveu e ficou esperando, mas hoje nós temos um vídeo completinho aqui para vocês, daqueles que vai te entreter durante um tempinho. Então caso seja novo por aqui, inscreva-se no canal e já que você está aqui, clica aqui no like para ajudar na divulgação desse vídeo. Para você que é da minha geração, sabe muito bem o quão assustadora ou até mesmo respeitada era a seleção da Itália até uns anos atrás. Era uma seleção com uma geração boa, eram clubes fortes nas competições europeias, Inter, Juventus, Milan. Esses clubes conseguiam fazer ótimas campanhas quase sempre na Champions League, principalmente o Milan. E na seleção, de fato, nós tínhamos ótimos jogadores, lendários jogadores. E logo depois que a seleção italiana conquistou o título de 2006, foi enfim uma geração coroada. Gianluigi Buffon, goleiro lendário, um dos maiores da história, enfim tinha uma Copa do Mundo. E naquele momento a gente imaginava que aquilo seria passado para frente, para as próximas gerações, e com o sucesso dos clubes nas competições europeias, já que o Milan conquistou a Champions League logo na temporada após a Copa do Mundo, a coisa poderia mudar. Só que o que se viu no futebol italiano foi justamente o contrário. Uma liga que era estrelada, agora não tem tanto apelo. Uma seleção que era lendária e vitoriosa, hoje quase não classifica para as Copas. E a queda do futebol italiano coincide justamente com aquele famoso escândalo, se não me engano, do Calciopoli, lá em 2006. Quando teve, por exemplo, a Juventus rebaixada à Série B pelos envolvimentos no caso. E a partir daquele momento, digamos que o público e até mesmo marcas, patrocinadores, TVs e afins não conseguiam mais confiar naquele campeonato, já que se aconteceu com a Juventus e todo mundo ficou sabendo, naquele caso que foi enorme, meio que ninguém mais confiava no futebol italiano. Então ele foi caindo cada vez mais em descrédito e perdendo audiência. Além disso, grandes jogadores da Série A acabavam saindo de lá e indo para outras ligas. Para você ter ideia, naquela época o Milan era super forte nas competições europeias, porém desde então, 2007, o único time italiano que conseguiu conquistar uma competição europeia, que eu me lembre, foi a Inter de Milão de Mourinho. Também, né? Com o Mourinho fica fácil. Naquele ano de 2009/2010, naquela temporada. Na verdade, eu até digo que aquela campanha de 2009/2010 da Inter foi fora da curva, porque a partir de 2007 nós tínhamos grandes times italianos, times fortes disputando a Champions, Europa League, porém quando chegavam na final, perdiam. Por exemplo, Juventus em 14-15, Juventus em 16-17, Inter de Milão na Europa League de 19-20 perdeu, depois na Champions 22-23 perdeu e agora na Champions 24-25 não é que perdeu, tomou um vareio do PSG na final. E apesar da Inter ser um time muito forte e bem taticamente até aquele momento, aquela final foi simplesmente vexatória e colocou inclusive uma pulga atrás da minha orelha. Será que a Ligue 1 hoje é mais forte que a Série A do campeonato italiano? Ainda não. E o que preocupa não é eu pensar isso, mas o ainda. E isso também passou para a seleção, porque logo depois de 2006 e com o enfraquecimento do futebol italiano, nós tínhamos a Itália defendendo seu título na África do Sul e caindo na fase de grupos, num grupo que tinha Eslováquia, aí realmente fica complicado. Depois de 2014 caiu naquele grupo da morte com a Inglaterra, Costa Rica e a seleção do Uruguai, e adivinha quem passou? Uruguai e Costa Rica. Inglaterra também é outra que, assim, derrotada. Em 2018 ela não foi para a Copa da Rússia e em 2022 ela foi eliminada pela Macedônia nos playoffs. Pela Macedônia. Nem em primeiro lugar do grupo ela foi. O grupo tinha grandes adversários como Suíça, Irlanda do Norte, Lituânia e Bulgária.
A Itália não conseguiu liderar isso aqui. Foram 4 vitórias e 4 empates. Não perdeu. Porém, ficou em segundo, caiu nos playoffs. E aí você já sabe o que acontece, né? O ponto fora da curva nessa queda do futebol italiano foi em 2020. Na verdade, 2021. Porque foi a Euro de 2020 em 2021. Quando uma seleção treinada por Roberto Mantini era muito organizada e com um Chiesa inspirado. Para quem lembra das edits, grande Spaghetti Mafia do nosso mano Chiesa, carregou a Itália para a final e conseguiram um título naquela temporada, com o Donnarumma também, que estava fazendo uma boa Euro. Só que aquele foi apenas um ponto fora da curva, foi a Champions League de 2009 e 2010 da Itália. Conquistou a Euro e mesmo assim não foi para a Copa no ano seguinte. E também, além disso, na Euro de 2024 foi eliminada justamente para a Suíça nas oitavas, e quando pensávamos que tudo poderia melhorar, enfim, na seleção italiana, tomaram 3 na estreia das eliminatórias da Copa para a Noruega do Erling Haaland. E isso é alarmante, porque a Noruega já venceu 4 dos seus primeiros 4 jogos nesse grupo. São 5 até o todo, então é como se ela já tivesse vencido um turno naquele grupo. E está quase classificada, enquanto a Itália com apenas 2 jogos, venceu 1 e tomou 3 da Noruega. Então, a depender do resultado da Noruega, a Itália novamente vai cair nos playoffs. E isso é muito perigoso. Então, assim, pode ser que uma nova Macedônia apareça e elimine a seleção italiana. E mesmo que a gente esteja falando disso daqui, não é que a seleção italiana é ruim, que a geração é ruim. Não, o time é bom. Ok, eu acabei de rever a escalação aqui que eles usaram na vitória contra a Moldávia. E talvez eu tenha que me corrigir para saber se esse time é bom mesmo. Porque vamos lá, no gol Donnarumma, no gol Donnarumma, 3 defensores com Di Lorenzo, Bastoni e Ranieri. Quem é Ranieri? Aí tá aqui, Cambiaso, Fratesi, Ricci, Tonali e Di Marco. Na frente, Raspadori e Retegui. Olha, realmente, talvez a geração da Itália não esteja ajudando tanto, né? Pô, mas assim, ficar atrás da Noruega, tudo bem que os caras têm Sorloth, tem Haaland, tem Nusa, tem Odegaard, mas... Enfim, né? São os novos tempos, amigos. O novo sempre vem, já diria o Jorge Igor. Agora, depois do vareio que tomaram da Noruega, o técnico Spalletti foi demitido e os caras estão considerando, acredite se quiser, Gennaro Gattuso. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Os caras vão pegar o Dunga deles e colocar lá para tentar dar um jeito na seleção. Porque ninguém quer. Ofereceram o trabalho pro Ranieri, ele não quis. Tava feliz lá na Roma. O Ancelotti, que é italiano, foi para a seleção brasileira. E é assim que tá o futebol italiano. Os caras não conseguem ganhar mais Champions, que sai a Europa League, enquanto a seleção mal consegue classificar para uma Copa, isso quando tenta classificar. E esse é o resultado de como aquela geração de 2006 da Itália e de uma geração que tinha clubes fortes, agora se tornou um meio de uma seleção extremamente coadjuvante e que talvez seja até estranha as Copas a partir de agora, e clubes que não têm mais aquela força que tinham antigamente. A Série A já foi o que é hoje a Premier League, mas agora talvez esteja brigando por espaço com Ligue 1 e Bundesliga pelo 3º e o 4º lugar. E eu diria que talvez, se a situação não melhorar por lá, e a depender, claro, do sucesso do PSG, essa liga possa se tornar talvez a 5ª em audiência na Europa. Estou falando aqui da boca para fora, tá? Sem dados o que eu tô falando nessa parte agora da audiência, mas é muito mais legal ver Premier League, La Liga, Bundesliga, muito mais legal do que ver Série A. Os caras têm que ficar de olho, porque ao mesmo tempo que os caras não conseguem mais produzir jogadores, os times não conseguem ser mais fortes por problemas de estrutura, os caras não estão atingindo o mesmo nível que outros países estão em nível de estrutura, e a situação está ficando cada vez mais complicada, porque tomar 3 da Noruega realmente fica difícil, né? Complicado. Dito esse foi o vídeo de hoje, esse foi o vídeo da semana, eu quero saber a sua opinião. O que você está achando do futebol italiano? Se você concorda com toda essa tese que eu trouxe aqui para você, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, você já sabe o que tem que fazer. Clica no like agora, clica no like, agora. E se inscreve também, para ver mais vídeos meus aqui. É isso, tchau, até o próximo vídeo. Valeu, beijo, tchau.